Olá, prezado aluno, seja bem-vindo à unidade 4. Nesta unidade, estudaremos a análise de custo, volume e lucro. O objetivo desta unidade é analisar as variáveis que podem refletir positivamente ou negativamente nos resultados da empresa, ou seja, no lucro. Nesse estudo, será importante o conhecimento adquirido nas unidades anteriores, como também a percepção crítica e aguçada do aluno nos segmentos e nas variáveis mercadológicas que podem influenciar nas decisões empresariais, principalmente aquelas relacionadas aos produtos. Importância da análise do custo, volume e lucro. A análise do custo, volume e lucro trata-se de uma ferramenta fundamental para decisões gerenciais nos aspectos de preço de venda, quantidade vendida e quantidade produzida, área de prejuízo e lucro e ponto de equilíbrio. A análise baseia-se principalmente nos efeitos que irão ocorrer sobre os lucros da empresa mediante uma alteração no volume de vendas, no preço de vendas e na composição de vendas e na composição dos custos. A análise de custo, volume e lucro ela é relevante pelas seguintes razões. Primeiro, é um dos instrumentos importantes da área de custos que pode ser utilizada nas decisões gerenciais. Segundo, visa demonstrar as inter-relações existentes entre as vendas, os custos fixos e os custos variáveis, como vimos nas unidades anteriores, e o lucro alcançado. Terceiro, proporciona respostas às questões relacionadas. Primeiro, o empreendimento é viável? Qual é o produto mais rentável para a nossa empresa? Qual é o produto mais lucrativo? Quais as consequências da retirada de determinado produto de fabricação? Variando um tipo de custo, quais as consequências no resultado da empresa? Reduzindo a produção, quais as consequências nos resultados? Quais as consequências das variações de custos nos resultados? Produzindo vários produtos em proporções diferentes, quais as consequências no ponto de equilíbrio da empresa? Então essas são perguntas que a disciplina terá que responder. E quais são os componentes da análise do custo, volume e lucro? Componentes da análise de custo, volume e lucro. Como vocês podem observar no esquema apresentado, a análise do custo-volume, nós temos como componentes a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e a margem de segurança. Margem de contribuição é o volume resultante da venda de uma unidade após deduzidos os custos e despesas variáveis associadas ao produto. Tal valor contribuirá para pagar os custos fixos da empresa e também para gerar os lucros. Benefícios da análise da margem de contribuição ajudam a decidir qual produto merece maior esforço de venda ou que sejam colocados em plano secundário ou simplesmente tolerados pelos benefícios de vendas que possam trazer aos custos do produto. Ajudam a decidir se um segmento produtivo ou de comercialização deve ser abandonado ou não pela empresa. Avalia alternativas quanto à decisão de redução de preços, de descontos especiais, de campanhas publicitárias, de política de premiação para aumento de vendas e outras dessa natureza. Outro aspecto importante é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio representa um nível de vendas em que a empresa opera sem lucro, mas também sem prejuízo. Quando as vendas alcançam o ponto de equilíbrio, representa
que o lucro da empresa é zero. Portanto, no ponto de equilíbrio, as vendas se igualam às despesas e custos variáveis, mais as despesas e os custos fixos. Quais são os benefícios da análise do ponto de equilíbrio? Primeiro, definição do mix de produto, do nível de produção e preço do produto. Alteração do mix de vendas, né, tendo em vista o comportamento do mercado. Alteração de políticas de vendas com relação a lançamento de novos produtos. Ajuda na resposta às seguintes situações: quantas unidades de produto devem ser vendidas para se obter determinado lucro? Qual a influência de um desconto promocional nos preços de vendas? O que acontecerá com o lucro se o preço de venda aumentar ou mesmo diminuir? Um aumento nos custos fixos, exemplo, salários, terá qual influência nos resultados da empresa? O terceiro e último componente da análise custo, volume, lucro é a margem de segurança. A margem de segurança é o volume de vendas que superam as vendas calculadas no ponto de equilíbrio. A margem de segurança estabelece quando as vendas podem cair antes de começar a ocorrer prejuízos para a empresa. Com isso, nós verificamos ou concluímos os componentes da análise custo, volume e lucro. Verifique no seu texto como calcular o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio por unidade, por valor, o ponto de equilíbrio econômico e, por fim, você verá pela análise que baseia-se na receita marginal e utiliza os conceitos de custeio direto e variável. É sinônimo de receita marginal a margem de contribuição e a margem de segurança. Receita marginal ou margem de contribuição é a diferença entre a receita e o custo variável. Variações em termos de nível normal acarretam consequências significativas nos resultados. As consequências das variações dependem da estrutura de produção, custos e receitas. A margem de contribuição absorve custos e despesas fixas e proporciona lucros. Inicialmente, os custos fixos são considerados prejuízos. Maior margem de contribuição, maior lucro para a empresa. Verifique em seu material a influência da variação de quantidade, a influência da variação de preço, considerando despesas variáveis e a influência das variações dos custos totais. Com isso, finalizamos a quarta unidade e iremos para a quinta unidade. Na quinta unidade, estudaremos a formação dos preços de venda com base nos diversos componentes dos preços de vendas de um produto, como custos, impostos, comerciais e lucros.